Se há 20 anos alguém dissesse que existem indivíduos trabalhando de dentro do próprio quarto, sem funcionários, sem uma equipe, usando só um computador e faturando milhões, essa pessoa certamente seria taxada como louca ou pelo menos como mentirosa. Agora, em 2024, você provavelmente não duvidaria de mim se eu te dissesse que eu sou uma dessas pessoas. Isso porque nós vivemos numa época da humanidade em que esse tipo de realidade não só se tornou comum, como também está disponível para qualquer um que saiba se comunicar na internet. O que a gente mais vê por aí são adolescentes de 16 anos fazendo mais dinheiro do que os próprios pais, coisa que era impossível nas outras gerações. Agora, e se eu te dissesse que eu faturo bilhões com B trabalhando sozinho de dentro do meu quarto? Você acreditaria em mim? Provavelmente não, até porque é mentira mesmo. Mas aí é que tá o X da questão. O que agora parece uma realidade impossível, daqui a alguns anos vai ser tão comum quanto a realidade atual que parecia impossível no passado. E hoje eu vou te explicar não só o porquê isso vai acontecer, mas também como você pode se aproveitar dessa onda. E para isso a gente precisa voltar nos primórdios. Lá na época das cavernas, o ser humano sempre foi movido por um instinto fundamental, o instinto de fazer mais com menos. Esse impulso está no nosso DNA porque foi ele que nos permitiu evoluir. Foi a busca pela eficiência que fez com que o ser humano evoluísse. Desde o momento em que o homem descobriu o fogo, inventou a roda e começou a usar as ferramentas primitivas, a nossa espécie começou a se diferenciar dos outros animais. É por isso que a gente nunca parou de buscar formas de aumentar a produtividade. Pensa bem, tudo o que o ser humano já criou na história foi por um único propósito: trabalhar menos para conquistar mais resultados. Acontece que, de tempos em tempos, a humanidade consegue criar coisas que mudam completamente o curso da história. Por exemplo, você sabia que no passado as pessoas eram sempre nômades? Elas não tinham um lugar fixo para morar, elas saíam de lugar em lugar, buscando condições melhores naquele dia, naquela época, naquela semana, para que elas pudessem, basicamente, sobreviver. Porque elas exploravam os recursos naturais daquela determinada região e quando elas acabavam de explorar, estava na hora de partir para a próxima. Ou seja, todos nós éramos nômades. Só que em algum momento, alguém teve a brilhante ideia de plantar uma semente. E não só plantar essa semente, como também domesticar animais. E pode parecer pouca coisa, só que com isso o ser humano deu um passo gigantesco. Porque agora a gente não precisava mais caçar para sobreviver. E pela primeira vez, nós conseguimos armazenar alimentos para mais tarde, e isso mudou o hábito da humanidade por completo. Porque agora a gente não precisava também sair procurando por recursos. Dava para produzir nossos próprios recursos em um único lugar. E foi assim que surgiram as primeiras sociedades complexas. A partir daí é que surgiu o conceito trabalho, que é a capacidade de produzir hoje para armazenar o sustento de amanhã. E assim a gente foi evoluindo, crescendo, nos tornando cada vez mais eficientes. E isso foi se repetindo ao longo dos séculos até que a próxima grande revolução chegou, pronta para mudar o rumo da humanidade de novo. Eu tô falando da primeira revolução industrial em meados aí de 1800. Veja bem, até aquele ponto, a maior parte da riqueza no mundo era gerada por trabalho manual ou animal. Desde a criação da agricultura não mudou muito as coisas, apesar de a gente sempre estar evoluindo naquilo, não mudou a forma como a gente trabalhava, não mudou a forma como a riqueza era gerada no mundo. As sociedades viviam basicamente de agricultura e a produção era limitada, porque a riqueza que estava sendo gerada era diretamente ligada ao trabalho físico das pessoas. Nessa época era impossível um único indivíduo gerar riqueza o suficiente para, por exemplo, mudar de vida, ascender na vida. Só que a partir do ponto em que foi criada a primeira máquina a vapor, tudo mudou. Aconteceu de fato uma revolução na sociedade, mais uma revolução, né? A gente diz que é a primeira revolução industrial, mas na minha concepção a primeira revolução foi a da agricultura, para depois vir essa industrial. Porque as máquinas aumentaram drasticamente a produtividade e agora o tempo que era necessário para fabricar os produtos era infinitamente menor. E é claro que as fábricas ainda precisavam de muitas pessoas operando essas máquinas, mas a questão é que o trabalho de cada uma daquelas pessoas agora produzia muito mais riqueza do que antes. Ou seja, a produtividade foi aumentada, a eficiência foi aumentada. E não só isso, como também um outro fator que
acabou acontecendo é que o trabalho braçal ele se tornou muito menos necessário. O trabalho daquelas pessoas se tornou um pouco mais etéreo, mais simples, uma vez que as máquinas estavam fazendo a maior parte daquele trabalho pesado. E aquilo aumentou tanto a eficiência humana que algumas décadas mais tarde chegou ali a segunda revolução, não demorou dessa vez centenas de anos. Porque eficiência também gera exponencialidade, ou seja, as próximas revoluções elas tendem sempre a acontecerem mais rápido. E agora, com essa segunda revolução industrial, o ser humano estava abandonando o vapor e passava a usar a eletricidade como fonte energética. E aí, meu amigo, isso criou as condições perfeitas para que um carinha chamado Henry Ford pudesse criar uma nova forma de produtividade, uma nova forma de trabalho. Na época, o business do cara era desenvolvimento de automóveis, então ele criou para isso essa nova forma de trabalho que era a linha de produção fordista. Então, ele criou para os automóveis, só que o processo foi tão bem sucedido que ele depois foi replicado também para diversos outros tipos de produto. E é claro, a gente está falando da energia elétrica aplicada ao mercado, né? Então, óbvio que mudou muita coisa, só que o que mudou mais aqui, a principal disrupção, foi que a automação nas linhas de montagem permitiu também com que as fábricas dependessem menos de esforço humano e também conseguiam funcionar por mais tempo. E mais uma vez, mais uma revolução fazendo com que o trabalho dos seres humanos fosse mais etéreo, ou seja, fosse mais simples e menos força bruta. O esforço físico dos trabalhadores diminuía, a eficiência aumentava, e a riqueza gerada era exponencialmente maior. Só que até esse ponto, por mais que a eficiência tivesse aumentado, ainda eram necessárias grandes equipes, muito investimento e grandes estruturas físicas, muito maquinário, grandes galpões. E é exatamente por isso que ainda o povão não podia participar dessa enorme riqueza sendo gerada, porque dependia de muito recurso, muito investimento. Então é por isso que a geração dessa riqueza ela ainda estava concentrada nas mãos dos grandes capitalistas ali, dos magnatas. E se você fosse um funcionário, o único caminho para que você pudesse ascender financeiramente, já existia esse caminho, mas ele era muito difícil, o único caminho era através da sua especialização, porque se especializando você se tornava um profissional mais escasso e mais capaz de ser produtivo, de gerar lucro. E aí, por isso, como recompensa, você também ganhava mais que os outros. Quanto maior era a sua capacidade de enriquecer o dono da fábrica, maior também era a sua bonificação. Só que nessa época tinha outra coisa interessante rolando. O custo da produção dos produtos ele diminuiu tanto que pessoas comuns agora começaram também a ter acesso ao que antes era só os ricaços que podiam comprar. E foi exatamente isso que preparou o terreno do mundo inteiro aí para a globalização e para o surgimento das grandes corporações. E foram essas corporações que criaram a era digital que a gente vive hoje, que também foi uma nova revolução completa da humanidade. A invenção do microchip, a chegada dos computadores e da internet, mais uma vez fizeram com que acontecesse o quê? A força de trabalho física se tornasse ainda menos relevante do que antes. E pela primeira vez na história, o ser humano comum conseguia ser mais produtivo usando a mente do que as mãos. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Os computadores eram capazes de processar os dados ali e realizar os cálculos de uma forma exponencialmente mais rápida e eficiente do que qualquer ser humano. Então isso liberou espaço para a criação de trabalhos um pouco menos repetitivos e mais criativos, mais estratégicos. E aí a maior revolução de todas é que agora qualquer um que tivesse um computador aí, internet, podia participar do jogo da criação de riqueza sem sair de casa. Porque agora uma pessoa só com essa máquina revolucionária chamada computador conseguia ser produtiva, eficiente, num nível nunca antes visto. E aí essas pessoas conseguiam gerar riqueza para si, conseguiam contribuir para o mercado o suficiente para absorver um pouco da riqueza que estava fluindo nesse mercado. Mas é claro, apesar de muita gente ter conseguido ser eficiente ao ponto de fazer muito dinheiro pela internet, e isso foi evoluindo cada vez mais a ponto de as pessoas conseguirem fazer mais e mais dinheiro através da internet, ainda assim o jogo das dezenas e das centenas de milhões, ele não foi para as mãos dos indivíduos, ele ainda está nas mãos de empresas com grandes equipes de profissionais especializados. Por exemplo, um programador sozinho criando um software, ele consegue fazer sim muito dinheiro sozinho, só que ele não consegue faturar
na casa de centenas de milhões de reais. Para isso, ele precisa ou montar a sua própria empresa com outros funcionários, com uma equipe sozinho, ou vender para corporações que tenham essa estrutura. Só que a gente já está vendo isso mudar aos poucos, porque, olha só, o que antes parecia muito impossível, agora meio que já é uma realidade. Várias empresas já conseguiram um faturamento astronômico, não com indivíduos sozinhos no quarto deles, mas com uma equipe relativamente enxuta, relativamente pequena. O Instagram, por exemplo, ele chegou a valer $1 bilhão de valor de mercado com um time ali de 13 pessoas. A Stripe, que hoje vale bilhões, começou a operação com 6 pessoas. O WhatsApp tinha 55 funcionários quando ele foi vendido para o Facebook. E aí você vai me dizer, pô, mas 55 pessoas é uma empresa grande já, né? E tá, beleza, eu concordo, 55 pessoas ainda é muita gente. Só que o que você está ignorando é que, para gerar bilhões, isso é pouca coisa, isso é pouca gente para esse tipo de valor. Porque até algumas décadas atrás era inimaginável você gerar bilhões de dólares em riqueza com um número tão pequeno de trabalhadores aí. Então sim, ainda é impossível fazer bilhão como um indivíduo comum, um empreendedor sozinho no seu quarto, mas não vai demorar para que isso aconteça. Porque agora a gente está chegando numa nova era. Está acontecendo nesse exato momento uma outra revolução e dessa vez esses bilhões vão fluir para as mãos de indivíduos comuns dentro de um quarto, sim. Porque essa revolução que está rolando agora é a maior de todos os tempos. Lembra da exponencialidade que eu falei? Quanto mais eficiente a gente se torna, maior é o impacto dessa eficiência num todo, num geral. E a eficiência agora, a disrupção de eficiência que está acontecendo agora, ela está sendo gerada por uma tecnologia que tem gente comparando com uma tecnologia tão importante, uma invenção tão importante, né, quanto a descoberta do fogo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do impacto, do tamanho que isso vai... Tipo assim, não vai dar pra entender o que está acontecendo, de tão rápido que as coisas vão acontecer. Eu tô falando da inteligência artificial. Você sabe o que a inteligência artificial está fazendo com o potencial humano? Ela tá tirando do nosso caminho todo e qualquer tipo de obstáculo que envolve habilidades e até mesmo raciocínio. Ela basicamente está se tornando um mago, um gênio da lâmpada que nos ajuda a materializar a nossa criatividade instantaneamente. Por exemplo, até há 2 anos atrás, se você precisasse de uma imagem qualquer para uma campanha publicitária ou para um projeto qualquer, tipo fazer uma página na internet, uma página de vendas de um produto ou fazer um vídeo, o que você precisava fazer? Ou você contratava um fotógrafo profissional para fazer aquela imagem, ou você contratava um desenhista profissional e o desenhista demorava ali 2, 3 semanas para te entregar o desenho. Se não ficasse da forma que você esperava, você tinha que esperar ainda mais 1 ou 2 semanas para te mandar a próxima versão, e aí ficou ali mais ou menos do jeito que você queria. Você acaba aceitando aquilo porque você precisa daquela imagem para tocar o seu projeto em diante. Só que agora você cria centenas de imagens em minutos. E não só isso, como, por exemplo, a thumbnail desse vídeo aqui, de todos os meus vídeos, sabe como que eu crio elas? Eu começo a bater papo com a inteligência artificial, eu explico para ela mais ou menos o que eu quero, ela me entrega um resultado e eu converso com ela como se fosse um tete-a-tete ali com um desenhista profissional. Eu falo, olha, eu não gostei de tal coisa, você podia mudar isso, você podia mudar esse detalhe aqui, até que a gente chega ali exatamente no resultado que eu esperava. Fora que isso não aumenta só a eficiência, como também o custo, porque antes o desenhista me cobraria alguns milhares de reais para fazer isso. Só que agora eu tô criando essas imagens de graça. De graça entre aspas, né? Porque eu pago uma merreca ali de mensalidade nas plataformas, mas é assim, cara, comparado com a quantidade de imagens que eu gero, é uma quantia ínfima, é irrelevante o preço que eu pago para fazer isso na minha empresa. Ou seja, eu transformei a minha empresa em algo muito mais eficiente e diminuir o custo dela, o custo marginal, a ponto de eu não precisar de funcionários para lidar com imagens, porque eu faço isso sozinho. Vou te dar um outro exemplo. Eu vim da área da música, mais especificamente música eletrônica. E para criar boas músicas nesse mercado, você precisa de, no mínimo, 5 anos de estudo, muito estudo, técnica, aprendizado, domínio de um software. Sabe, cara, você tem que aprender sobre teoria musical, estilos musicais, e depois, quando finalmente você vai criar a música, você precisa aí de semanas, às vezes meses de trabalho duro ali, trabalhando no software, para que a música seja concluída. E isso, cara, era uma realidade até então, até, sei lá, 1 ano atrás. Mas agora,
Ok, a inteligência artificial ainda não tá melhor do que um bom produtor musical, mas vai ser questão aí de talvez meses para que isso aconteça. Dá uma olhada na música que eu criei completa em 30 segundos usando um mero prompt, ou seja, usando um mero texto, uma explicação do que eu queria que fosse criado. Grips hearts cold, whispered secrets tightly hold. Ghostly figures fade away in twilight's good night turns gray. Isso é a verdadeira eficiência. Por exemplo, um filme que uma produtora de cinema levaria meses para criar, com uma estrutura gigantesca, investimentos milionários, contratação de equipe, atores, cineastas, cara, uma equipe enorme que uma produtora de cinema teria que contratar para fazer esse filme. Isso ainda não é realidade, só que em breve, e em muito breve, esse mesmo filme poderá ser criado por um adolescente no seu quarto com a mera digitação de alguns prompts nas ferramentas de inteligência artificial. Isso já está acontecendo, já foi para a indústria, porque na última semana a Adidas divulgou a primeira campanha dela feita 100% por inteligência artificial. Você está entendendo a disrupção que isso é? Ela não precisou contratar estilista, designer, modelos, videomakers, editores. Enfim, com certeza tiveram alguns funcionários envolvidos nesse processo aí, mas certamente o custo marginal se tornou extremamente menor. E também o número de pessoas envolvidas nesse processo também se tornou extremamente menor. E uma campanha que custaria geralmente milhões de dólares, agora provavelmente deve ter custado aí 10 mil dólares talvez 20, 50 que seja. Mas indiscutivelmente, isso foi uma revolução para a Adidas. Dá uma olhada no resultado. Você tá entendendo que são todas as áreas? É o mercado inteiro que já tá sendo afetado por isso, que vai ser cada vez mais afetado. Vou te dar um outro exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sei escrever uma única linha de código. Eu nunca aprendi a programar, eu não sei desenvolver software, eu não fazia ideia até semana passada de como rodar uma linha de código de software. Só que aconteceu uma coisa interessante. Eu estava discutindo com um amigo sobre a probabilidade de alguém ganhar na loteria, na Mega Sena. Ele jurava que dava para ganhar com o argumento de que sempre tem alguém que ganha, então uma hora esse alguém pode ser eu. E em contrapartida, eu jurei para ele que não dava para ganhar porque a probabilidade era praticamente impossível, era mínima. E aí eu tive uma ideia para provar o meu ponto. Eu resolvi ir no ChatGPT e pedir para ele criar um código para mim de um simulador. Eu dei as instruções para ele, eu falei, olha, eu quero que o software seja apenas um botão e cada vez que eu clicar nesse botão vai contar como se fosse uma aposta na Mega Sena. Ele calculou a probabilidade para mim, fez todos os cálculos de função e me deu o código. Apareceu um código na minha frente, eu não sabia o que fazer com ele, e aí sabe o que eu fiz? Eu perguntei para ele, ok, o que eu faço com esse código agora para conseguir rodar o software? Ele me explicou, eu precisei instalar algumas coisas aqui, em 5 ou 10 minutos eu já estava com o código funcional no meu computador e eu tinha um software na minha frente, sem saber digitar uma linha de código, eu estava com um software funcional na minha frente. Sabe essas big techs aí, gigantes de redes sociais que contratam 5 mil programadores com salários astronômicos porque são programadores de ponta? Pois é, muito em breve eu vou poder criar a mesma rede social ou uma rede social concorrente desses caras aqui em questão de segundos dentro do meu quarto. E isso ainda sem qualquer conhecimento prévio de código. Ah, não acredita não? Tá duvidando de mim? Então dá uma olhada aí na previsão que um ex-CEO do Google fez numa entrevista aí que não deveria ter sido filmada, mas foi. Se liga na previsão que ele fez para 2025. Eu tô falando isso aqui é a previsão do cara pro ano que vem. Se o TikTok for banido, aqui está o que eu proponho que todos vocês façam. Digam o seguinte para o seu LLM. Faça uma cópia do TikTok para mim, roube todos os usuários, roube toda a música, coloque minhas preferências nele,
Produza este programa nos próximos 30 segundos. Lance-o e, em 1 hora, se não estiver viral, faça algo diferente na mesma linha. Esse é o comando. Boom, 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 boom. Certo? O que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos é que indivíduos comuns vão poder se tornar empresas bilionárias compostas por uma pessoa só. Isso já é uma realidade quando se fala em milhões e é questão de tempo para se tornar uma realidade quando se fala em bilhões. E eis aqui a minha aposta, tá? Eu sou capaz de apostar dinheiro na previsão de quem serão essas pessoas. Na minha opinião, sabe quem que serão esses indivíduos que vão aproveitar essa onda? Vão ser os caras que já estão criando negócios individuais agora na internet. Porque hoje, sozinho no seu quarto com um computador, você é capaz de faturar tranquilamente aí, vou colocar assim por baixo, seus 5 a 10 mil reais, talvez até 20 mil reais. Só que para passar disso sozinho, sem funcionários, é muito difícil ainda. Mas é aí que tá. Todos os dias surgem novas ferramentas de inteligência artificial que você é obrigado a aprender a utilizar para aumentar a eficiência do seu negócio, porque você não tem funcionários, mas você sempre tem o ímpeto de evoluir. Então como que você resolve isso? Estando atento ao mercado que te faz ser mais eficiente. Ou seja, se você tem um negócio solo na internet, você vai estar sempre antenado nas tendências, nas melhores ferramentas, nas melhores formas de utilizar essas ferramentas. Então o que vai acontecer é que você vai se tornar cada vez mais eficiente. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se você hoje é capaz de gerar 10 mil reais aí por mês em riqueza, o aumento da sua eficiência vai fazer com que você seja capaz de gerar 20, 30, 40, 50, 500, 600, 1 milhão e talvez até 1 bilhão no futuro. Por que não? Tudo se trata de eficiência. E nós já não estamos mais lidando com um avanço comum. A revolução da inteligência artificial no mundo vai ser a maior da história, ela vai ser maior do que todas as outras revoluções juntas. Então essa é a minha visão, vou aproveitar para fazer o meu merchan, né? Se você quer começar hoje o seu negócio na internet, tem aí na descrição um link para minha newsletter que é gratuita, onde eu te ajudo com estratégias e dicas para você montar o seu negócio na internet baseado na profissão de criador de conteúdo. E tem aí também o link para o Profissão Comunicador Digital, que eu já te indico muito fazer, porque não custa nem o preço de um hambúrguer e já te coloca em movimento, porque a promessa do produto é você criar o seu primeiro conteúdo profissional para a internet em 7 dias. Eu sou obrigado a cumprir essa promessa, porque se eu não cumprir, você vai pedir reembolso, né? E ninguém pede reembolso porque eu de fato cumpro a promessa, tá? Então é isso, essa é a minha visão. Aí na tela tem outro vídeo muito interessante para você assistir logo em seguida. Maratona aí o canal e eu te vejo no próximo vídeo.